A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com Tassiana Ribas, fonoaudióloga especializada em saúde ocupacional e sócia proprietária da Mais Saúde Ocupacional. Com mais de 10 anos de experiência, Tassiana é referência em prevenção, gerenciamento de riscos e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Nesse episódio, nós exploramos as mudanças na NR1, o impacto dos riscos psicossociais nas empresas e a importância de integrar saúde, segurança e cultura organizacional. Nós falamos sobre os desafios do empreendedor brasileiro diante das novas exigências legais, a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e a construção de ambientes realmente seguros e saudáveis para todos. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, Tassiana Ribas. O que é a NR1, como é que ela impacta as empresas e dá uma contextualizada para a gente dessas mudanças, do que está acontecendo. O que acontece? O que a gente precisa entender que existe uma hierarquia, né, nesse processo de saúde e segurança do trabalho. Então, quando a gente vai entrar dentro de uma empresa e olhar para tudo o que precisa em relação à segurança, a gente vai precisar avaliar riscos, perigos, né? Avaliar ambiente, situações, atividades de trabalho. Vamos precisar avaliar também o próprio trabalhador em relação ao que ele entende em relação à função dele. Então, a norma, o que ela faz? Ela nos direciona para esse gerenciamento dessa informação. A NR1 diz que nós precisamos ter um gerenciamento de riscos ocupacionais. A partir disso, surge o Programa de Riscos, tá? O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. É através desse programa, que o nome já diz, ou seja, é algo dinâmico, que nos traz informações, então, sobre esses riscos, quantifica esses riscos, qualifica esses riscos, mensura, né, através da gravidade desse risco. Então, ele vai nos trazendo todas essas informações através das diretrizes da NR1 e de outras normas que vêm depois, para daí sim nós direcionarmos esse gerenciamento. Como que a gente vai fazer tudo isso depois? Né? Detectamos que tem o risco, como que a gente vai monitorar esse risco? Conseguimos diminuir esse risco, tirar esse risco? Não conseguimos. Como vamos fazer para proteger esse trabalhador em relação ao risco? Vamos usar EPI, vamos fazer uma medida de controle administrativa, coletiva, vamos fazer exames ocupacionais para monitorar a saúde. Aí você começa a andar com os programas todos e, de acordo com cada área que você trabalha, a NR vai nos dando essas diretrizes. Tá? Então, a NR1, ela é, digamos aqui, manda em tudo. É ela que nos direciona, diz que tem que ter capacitação, que tem que treinar o colaborador, o que tem que ter nesse programa, como é que é esse laudo. Então, ela nos direciona nesse sentido. E, principalmente, ela fala quais os riscos que precisam ser mensurados dentro da empresa. Entendi. Que daí que a gente começa a distribuir, né, a detalhar aí cada risco com a sua forma de avaliação. Entendi. E no final das contas, assim, apesar de ser, né, a mãe de todas as NRs, pegou muita gente de surpresa, né? O que aconteceu, o que mudou, que agora está todo mundo falando de NR1? É que assim, nós não temos uma cultura prevencionista, certo? E a NR, ela vem muito para trabalhar dentro da prevenção da saúde do trabalhador e não trabalhar dentro do acidente, dentro da doença, né? Que é geralmente o que acontece dentro da nossa cultura brasileira. Tá? Então, hoje, o que acontece dentro das empresas? Elas cumprem com a norma, a grande maioria, mas de forma, às vezes, fica escondida alguma coisa. Né? Então, assim, até a gente dizia, é o laudo de gaveta. Né? Então, você tem o laudo, eu preciso do laudo, enfim, e é isso e basta. Então, a gente ainda tem muito disso. O laudo está guardado na gaveta. Né? Falando, né, em termos assim. E com a mudança mais nova da NR1, foi obrigado a mexer nessa zona de conforto dos empresários. Por quê? Porque foi colocado mais um risco para ser avaliado. Sim. Tá? Não que esse risco não existisse antes e não precisava ser avaliado, tá? Que eu vou entrar nesse assunto também. Mas ele fez assim realmente as empresas se mexerem de alguma forma. Por quê?
porque se viu assim um movimento, de fato, de mídia, de redes sociais, né, trazendo muitas informações do que realmente acontece. E acontece afastamentos, acontece, né, muitas pessoas adoecendo de forma psicológica, psicossocial. E então, assim, o que despertou mais, eu acho, nesse momento, ser tão falada na NR1, foi realmente esse último movimento da entrada dos riscos psicossociais. Certo. Tá? E é interessante, né, a expressão que tu usa ali, né, de tirar as pessoas da zona de conforto. Eu gosto muito dessa expressão porque ela é um pouco ela gera uma certa controvérsia, porque as pessoas acham assim, não, zona de conforto, então eu estou confortável, aqui está tudo certo. Não, não é necessariamente isso. A zona de conforto é o que eu estou acostumado. Eu estou acostumado com isso, com o dia a dia, aqui, enfim. E aí, lógico, muitas vezes numa empresa você monitorar um acidente de trabalho que possa vir a acontecer, um acidente de trajeto, enfim, é uma coisa. O risco psicossocial é um pouco mais complicado, né? E talvez isso que gerou um pouco dessa... Isso, é um risco mais abstrato, porque assim foge um pouco do seu controle, né? Porque você depende muito da outra pessoa te dar esse feedback, saber como está sentindo. E isso ela pode reagir de diferentes formas, com diferentes ações, né? Às vezes uma coisa que para mim está sendo ruim no ambiente de trabalho, para o outro colega do lado não está sendo. Então isso fica bem subjetivo e é isso que assusta. Né? É que realmente, e hoje você tem muito esse apoio, digamos assim, mesmo que não seja tão correto, mas a informação ela gira muito, né, com a rede social. Então todo mundo tem acesso, os próprios trabalhadores. Então no momento que eles estão vendo que eles têm acesso a isso também, eles vão usar isso a favor deles também. Então é um trabalho assim realmente de equipe, multidisciplinar, né? Onde a gente precisa envolver todo mundo. Precisa envolver, claro, os trabalhadores, precisa envolver o empresário, o RH, pessoas de fora, se precisar, especialistas, psicólogos, engenheiros, enfim, porque realmente assim a gente precisa ver que as situações acontecem e não esperar lá a doença ou a reclamatória trabalhista para a gente poder agir. Não, com certeza. Até eu fiquei pensando muito nessa movimentação, né, que aconteceu de primeiro... enfim, acontece lá a portaria que inclui o risco social como algo, né, a ser observado. Aí, então as empresas já vão ser punidas a partir de maio. Daí, não, agora vai ser educativo, vão ser punidas a partir de maio do ano que vem. Agora nem o monitoramento vai acontecer nesse ano. E a gente fica se perguntando, né, porque o empresário, o empreendedor, ele já tem uma carga de demandas e de coisas, enfim, de atividades e de exigências para cumprir, né? E aí fica-se muito aquele questionamento de, mais uma coisa, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, né, olhando para todos esses números, né, o quanto de dinheiro não está sendo perdido pelas empresas por não estarem observando essa questão. O que acontece, né? A gente não pode olhar como a saúde e segurança no geral como mais uma coisa. Isso precisa estar na estratégia da empresa, precisa estar na cultura da empresa. A saúde e segurança, elas fazem parte, ela é o dia a dia da empresa. Como é que você vai olhar isso como um gasto, como algo, agora eu tenho que fazer mais isso? Não, eu tenho que estar com uma organização, um planejamento onde isso aconteça no meu dia a dia. Tá? Então, assim, da mesma forma que eu já monitoro todos os outros riscos, o risco ruído, químico, biológico, ergonômico, de acidente, agora eu vou monitorar também o psicossocial, que, na verdade, eu já devia monitorar antes. Por quê? Porque o psicossocial ele já existia dentro da NR17. A norma direcionada para a ergonomia fala do psicossocial, porque o psicossocial é um pilar das avaliações ergonômicas. Tá? Então, o psicossocial ele já precisava ser avaliado desde que surgiu a NR17. Tá, mas não era monitorado. Só que assim, a gente tem essa cultura. Vamos fazer o básico. Eu tenho clientes que nos ligam lá e dizem, eu só quero fazer o básico. Só quero o papel. E eu digo, o que é o básico para ti? Né? Eles não entendem que o básico é fazer todo esse acompanhamento, é esse gerenciamento, é você estar olhando de forma diferente para tudo isso. Sim. Então, assim, muitas empresas nunca investiram na ergonomia, no laudo ergonômico, sendo que isso é uma norma. Que se eles forem fiscalizados, eles não tiverem esse laudo, eles podem ser multados. Entendi.
Tá? Por quê? Porque é um laudo que precisa o a mais, precisa um outro profissional, o ergonomista, precisa pagar a mais, além do que eu já paguei para fazer os laudos básicos, né? Então, ele começa, meu Deus, tu está me trazendo tudo isso a mais? Como assim? Eu, não, isso já é uma norma. Sim. Tu precisa cumprir, está descrito lá. E assim, você pode ter pessoas com afastamento, com adoecimento, gerando atestado, tomando medicamentos que não precisariam, por causa que você não tem um laudo ergonômico. Sim. E daí lá dentro já tinha o psicossocial, que é um dos pilares a serem avaliados. Tanto que hoje, quando a gente vai falar em avaliação do risco, a ergonomia ela entra muito junto nisso, tá? Então, vai ter muitas empresas que já vão estar adequando o laudo ergonômico e já trazendo isso junto na ergonomia. Entendi. Tá? Então, a gente precisa entender que não é o a mais. A gente precisa entender que a gente tem que mudar a cultura. É uma questão organizacional. Sim. A mesma forma que você envolver ações de saúde mental dentro da empresa precisam fazer parte do teu dia a dia, assim como o funcionário bate o ponto, Sim. como ele tem que ligar para a empresa, como ele tem um processo. Quando a gente fala em NR1 e mudança agora, a gente fala em mudança de processo, Sim, de fluxo de trabalho, porque é nisso que vai ter que estar. Sim, sim. Tá? E talvez a grande complexidade da coisa se dê porque essas são exigências para empresas de todos os portes. Tem empresas que têm uma estrutura que daqui a pouco consegue distribuir melhor as responsabilidades, as funções, enfim. E tem empresas que daqui a pouco o empresário ali ele está cruzando, né, a bola e tentando cabecear. Né? E aí, bem interessante que tu colocas aí da questão disso se tornar um processo, de se tornar parte do dia a dia, mas ao mesmo tempo isso também passa por uma reorganização do negócio para que o empresário possa se preocupar com aquilo que é o basilar, o fundamental para que o negócio aconteça. Isso, porque no momento em que tu tem isso estruturado, planejado durante o teu ano, né? Eu vou aplicar uma pesquisa de clima, uma ferramenta diferente para medir aí, que nem nós estávamos comentando aquelas ferramentas lá, né? A questão da demanda, do controle, enfim, isso vai vir muito de cada empresa, de como essa empresa vê tudo isso e as questões administrativas dela. Né? Então, daqui a pouco a gente vai detectar um certo problema em algum setor, em alguma função, alguma coisa específica, que eu vou precisar direcionar de outra forma. Que às vezes só a pesquisa de clima que eu aplico para a empresa toda não adianta, sim, eu não estou conseguindo detectar ali o que está acontecendo. Então, é esse olhar que a gente tem. E no momento que tu tem essa programação dessas atividades, desse controle e tudo isso, tu vai ver que isso vai ser natural. Né, que isso vai estar fazendo parte da tua empresa. As grandes empresas, geralmente, elas têm outras demandas que fazem gerar esse controle. Né? Eu quero ter uma certificação, uma ISO. Às vezes, eu tenho um olhar muito mais detalhado da fiscalização em relação à minha empresa. Eu tenho denúncias. Né? Então, a empresa grande ela precisa estar, né, seguindo assim, essa direção, até por causa disso. A empresa pequena, às vezes, ela fica meio à mercê, porque por ela mesma se considera pequena, acha que isso é um gasto, mas o que a gente precisa entender, que eu falei antes da hierarquia, né? O que é o risco? O que é? Por que eu vou ter tudo isso depois, um laudo, uma medição, um técnico de segurança, fazendo exame? Porque eu tenho um trabalhador, ele está exposto a algum ambiente, sim, que é meu, que é da minha empresa. Né? E eu tenho que analisar se esse ambiente está gerando algum perigo para ele e se esse perigo dá o risco ou não. Sim. Qual o grau de risco? Tem risco? Não tem? Qual? É pequeno? É leve? É severo? É ocasional? É intermitente? É sempre? É contínuo? Claro. Então, é tudo isso que a gente vai avaliar. Daí eu penso, uma lojinha ali de roupa, né? Tem uma atendente, ela só fica no caixa, não tem risco nenhum, nem precisa desse laudo. Precisa, ela pode resbalar, cair, tem risco de acidente, tem o risco ergonômico, fica só sentada, carrega a caixa. Isso tudo precisa ser mensurado. Né? Tem o risco do acidente de trajeto. Claro. Então, assim, toda empresa ela tem que ser olhada de uma forma que eu preciso estar dando a esse meu empregado, funcionário, colaborador, um ambiente saudável, né, e seguro. Não, até porque dentro do risco psicossocial, né, tu comentasse de questões de resbalar, enfim, da ergonomia, mas no risco social entram coisas mais abstratas, como, por exemplo, sei lá, o assédio moral. Então, assim, é uma funcionária, mas se
a empregadora ou o empregador, né, age de maneira a assediar moralmente, seja com excesso de carga de trabalho, que a gente entra em outras escalas de avaliação, enfim, mas ou seja, da questão do próprio abuso verbal, que é a realidade. Às vezes a gente vê o empregador, enfim, falando assim, cara, mas a pessoa está recebendo salário, mas isso não te dá autorização para ser deselegante ou descortês com a pessoa. Só que, ao mesmo tempo que eu te ouço aqui, eu fico pensando 1.500 coisas, porque... com respeito a todas as profissões, todas as áreas, mas, por exemplo, o advogado trabalhista, ele deve estar muito de olho nisso. Porque a empresa que não tiver lá o laudo dizendo que ela trata todas essas questões do risco psicossocial, esse profissional ele vai ter embasamento para ir lá e dizer para a pessoa, olha só, como essa empresa não tem isso, né, a gente pode entrar dessa forma e essa empresa pode pagar muito mais caro. Isso. Eu acho que tudo é oportunidade, né? Para todas as profissões, para todas as áreas, sejam boas ou ruins, né? E cada um vai ter a conduta como achar que tem que ser. Mas é por isso que a gente briga tanto com as empresas desse trabalho de prevenção, de orientação, de você ter o respaldo nas coisas que você faz, né? Você ter isso tudo documentado. Então, assim, ó, às vezes a gente está falando aqui de ação psicossocial e a gente pensa, meu Deus, uma mudança grandiosa dentro da empresa, vou ter que contratar profissionais, vou ter que fazer muita coisa. Às vezes é uma ação pequena que você já faz. Né? Um reconhecimento do colaborador, né? Um olhar diferente que tu tem para ele quando ele te traz um feedback ruim, né? Como que tu gerencia essa informação, que daí entra em tudo isso, né? Que daí são vários fatores psicossociais que precisam ser mensurados, desde a parte corporativa, organizacional, até física, né? Se eu tenho condições de ambiente, se eu tenho a ferramenta para eu poder executar aquele trabalho, assim como se o meu chefe se comunica comigo, né? Se ele me direciona quando eu preciso, se quando tem uma mudança dentro da empresa eu fico sabendo, isso não me gera um estresse. Enfim, então eu acho que são coisas muito realmente cotidianas que a gente sabe que não acontece e por isso que a gente fala que o óbvio precisa ser dito. Né? E eu acho que dentro do psicossocial a gente vai entrar muito nessa frase, assim, porque existem pessoas muito diferentes, interpretações muito diferentes, cada um sente de uma forma e reage de uma forma. Então, eu sei que é muito difícil controlar e eu entendo o lado dos empresários também, com toda a demanda que se tem, com tudo que precisa se preocupar, mas eu acho que a gente é capaz, sim, de organizar tudo isso e conseguir gerenciar. Não, com certeza. Eu sempre bato numa tecla que é aquela história do saber pedir ajuda, né? Porque hoje em dia, sim, a gente vê o empresário tendo que ser social media, tendo que ser vendedor, tendo que ser comprador, tendo que ser psicólogo, tendo que ser, né, tudo. E aí, no final das contas, por isso que nós acabamos, né, porque eu também sou empresário, mas nós acabamos contando com a ajuda de outros profissionais, seja do contador lá que vai lembrar da guia que tem que ser paga, ou do escritório de saúde ocupacional que vai, né, monitorar todas essas questões. Eu acho que isso também entra na cultura, né? A gente vem de um tempo de pessoas que trabalharam em épocas onde tudo isso era muito braçal, onde você tentava abraçar várias coisas, né? Onde você era o RH, o financeiro, a contabilidade, era tudo junto. E, claro, com a evolução das coisas, a tecnologia, as próprias profissões foram se especializando, né? Olha a minha profissão. Antigamente não existia fonoaudiologia do trabalho, né? Então elas foram se especializando e entrando realmente para poder ajudar, né? Então, assim, no momento que você tem um especialista que pode estar ali te dando esse aval, eu acho que é uma segurança enorme, né? E por isso que eu falo do trabalho multidisciplinar. Eu não consigo ver saúde e segurança do trabalho sem trabalho multidisciplinar. Eu não consigo, assim, ver realmente só o engenheiro dando conta de tudo, ou só o médico do trabalho dando conta de tudo, né? A gente precisa envolver a enfermagem, a fonoaudiologia, o fisioterapeuta, o ergonomista, agora o psicólogo, que já devia antes, porque a gente já tem avaliações psicossociais que acontecem para a liberação de várias funções, né? Trabalho em altura, espaço confinado. A psicóloga já está ali trabalhando nesse dia a dia com essa função específica. Por que a gente não olhar para as outras de forma diferente também? Sim.
né? Então, eu acho que assim, é isso. A nossa evolução para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, sem gerar esse burburinho todo que gerou agora. E, claro, a gente tendo esse respiro que o pessoal fala aí, né? A gente pense nesse sentido. Sim. Eu vou correr o risco de entrar numa certa polêmica aqui, mas fica bem à vontade para me responder da melhor maneira possível. Eu vou fazer um exercício de imaginação aqui. A maioria das pessoas que criticam, e eu confesso que eu tenho uma tendência a estar mais deste lado de criticar o excesso de regras e de leis. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu fico pensando assim, as pessoas, mas nos Estados Unidos não tem toda essa coisa de regra e tal. Mas nos Estados Unidos, se o profissional que tu contratou para ser terceiro, tu vai limpar a calha da tua casa e cai, esse cara te processa e ganha dinheiro, né? Aqui no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, penso eu que esse excesso de, entre aspas, de regras e de leis, ele vem para justamente salvaguardar a vida do trabalhador, porque se esse trabalhador... não, mas é só entrar na justiça que vai ganhar. Não é bem assim. A justiça no Brasil é morosa, a justiça no Brasil nem sempre é justa, né? Então, acredito que, às vezes, a gente acaba precisando... Até na própria gestão de pessoas, enfim, a gente fala da questão da liberdade e do controle. A gente tem mais liberdade se a gente tem maturidade. Se a gente não tem maturidade, a gente acaba precisando de mais controle, né? E, então, eu acredito que essas normas, todas elas vêm nesse sentido, porque eu não sei se a gente tem um sistema jurídico maduro o suficiente para as empresas se autogerenciarem e, enfim, que a justiça seja efetivamente feita, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Se for muito polêmico, pode. Não, eu acho que assim, claro, a gente não está aqui para julgar nenhuma área, enfim, né? Eu acho que cada um tem a sua conduta, que nem eu falei antes, mas é que a gente tem brechas. E essas brechas fazem a gente ter interpretações diferentes, mesmo sendo o mesmo profissional da mesma área. Então, às vezes, um juiz vai interpretar uma causa de uma forma e o outro de outra, né? E a gente tem que saber, tem que se precaver sabendo que isso pode acontecer. É por isso que talvez a nossa área seja tão chata, né, com a empresa, para que as coisas aconteçam e você tenha isso registrado, que você tenha isso de uma forma que você consiga apresentar depois. Porque, se você for falar em segurança do trabalho, a segurança ela tem um início e ela tem um fim. Você vai levantar o risco, você vai monitorar, vai gerenciar esse risco, vai fazer ação, e vai estar ali monitorando. É isso, tá? A saúde já é diferente. Porque às vezes eu posso achar que está tudo no controle e não está, porque eu tenho uma questão externa, às vezes esse cara trabalha em outro lugar, às vezes ele tem uma doença, né, que já vem, que é uma predisposição genética. Então, assim, a saúde ela foge muito do nosso controle. Então, a gente precisa, sim, entender que a cultura da prevenção precisa estar ali para a gente poder lá na frente, se caso isso acontecer, da gente ter um posicionamento diferente do esperado, a gente saber lidar com isso. Porque isso talvez não vai mudar. Né? Então, vamos esperar chegar lá e brigar e ficar com raiva? Não, vamos trabalhar antes para isso. Isso que tu fala dos outros países, eu acho que está muito ligado à cultura também. Tá? Por que eles não têm tantas? Não é que eles não têm, eles têm. Tanto que nós, brasileiros, nos estudamos muitas, né? A Organização Internacional do Trabalho, enfim, várias, o NIOSH, aí, que estão querendo acabar com ele também agora, enfim. Mas lá a cultura começa muito cedo. As crianças já aprendem na escola coisas diferentes relacionadas à segurança e à saúde. Então, quando elas chegam em certa, né, etapa da vida, isso não precisa ser tão regrado, porque isso já está acontecendo. Né? E aqui nós não, nós é o contrário. A gente precisa impor, precisa multar, precisa fazer de outra forma para que o ser humano se ajuste àquilo que precisa ser feito. Sim. Né? Tu sabe que essa acaba sendo um pouco da minha esperança com essa alteração na NR1, que infelizmente é necessário que exista uma regra para dizer para as pessoas que se a pessoa desenvolve um problema psicossocial no trabalho, isso, né, precisa impactar na melhoria desse ambiente de trabalho. Mas a minha grande esperança é que talvez a partir dessa exigência
as empresas também percebam o quanto de dinheiro elas têm a ganhar ou deixar de perder. E não só deixar de perder evitando uma reclamatória trabalhista, alguma coisa. Né? A própria questão do absenteísmo, né? Da quantidade de pessoas que se afastam por depressão, se afastam por ansiedade, ou tiram atestado aqui e ali, ou daqui a pouco não está produzindo tão bem no trabalho porque está lá em estado de presenteísmo, que é um conceito bem interessante, né? Da pessoa está só de corpo presente, ela não está efetivamente rendendo o que ela poderia render. Né? Então, se você está remunerando lá a pessoa, quando você define lá qual vai ser o salário que você dá, você imagina um desempenho dessa pessoa. E se essa pessoa está desempenhando a 70% do esperado, é porque você está perdendo esses 30%. Então, poder favorecer, né, esse ambiente de trabalho produtivo, isso vai acabar revertendo em redução de perdas para a empresa e também em ganho de produtividade, né? A gente precisa aceitar que os tempos mudaram, né? Que a gente está trabalhando com outras gerações, o pensamento é diferente, então não adianta a gente bater numa tecla do que já foi. A gente vai precisar organizar, estruturar como nós vamos lidar com tudo isso agora. E, então, é fato que se vêem muitas demandas psicossociais diante de tudo que a gente está vendo acontecer. Né? A própria internet, né? As questões assim, do desejo, da frustração. A frustração é algo que acontece em muitas áreas da vida, no trabalho, pessoal. Então, problema nos relacionamentos. Daí, dentro da empresa, você já quer amanhã ser o gerente e você não consegue, aí você já se frustra, daí você já sai daquela empresa e já vai para outra, daí você começa a pipocar. Então, eu acho que assim, a gente vai ter que se organizar, se unir, né, para que realmente a gente entenda como a gente vai trabalhar com tudo isso. Né? E sim, para que isso não reflita num prejuízo aí, financeiro. Né? Porque hoje é algo que a empresa, se ela é pequena, médio porte, ela não enxerga. Né? Os tributos estão ali, está incidindo sobre, né, tudo que ela está pagando na folha, enfim, está vindo quando tem o afastamento, o adoecimento. Né? Então, a gente precisa gerenciar isso de uma forma diferente, sim. E, claro, e poder olhar para esse sentimento, para tudo que está acontecendo ali dentro da minha empresa. Olhar como ser humano, não só como alguém que executa algum processo de trabalho e que precisa entregar um resultado. Né? Que sim, que se ele não estiver bem mentalmente e fisicamente, ele não vai render, ele não vai produzir. Né? Lá no final eu vou ter do dia um resultado que eu não esperava, porque ele produziu menos, e isso vai virando uma bola de neve. E isso respinga nos colegas, porque daí, fulaninho não está trabalhando, eu também não vou. Mas eu não sei por que ele não está trabalhando, porque ele está mal, porque ele está com problema em casa, ele está com problema financeiro. Né? Então, como é que nós vamos detectar tudo isso para isso também não respingar e não virar, né, algo coletivo? Não, com certeza. Tá? Né? E aí volta-se para algo que muitas vezes é percebido como chato, né? Que nem tu diz, é chato, enfim. Mas é aquela história, é tão chato quanto o médico que diz que a gente não deve ingerir bebida alcoólica se está tomando um antibiótico, senão o remédio não vai funcionar. Né? E o chato, sim, às vezes é ter o processo, é documentar, é ter o papel lá para dizer que sim, que foi feita uma reunião de feedback, que foi feita uma avaliação de desempenho, que existe uma estrutura de cargos que a pessoa sabe quando ela entra, que os critérios para ela ser promovida é tanto, ou que a política da empresa é que contrata e é tanto tempo até ter uma promoção de cargo. Né? A partir do momento que a gente começa a deixar essas coisas no papel, né? Eu brinco, né, que o nome do podcast é gestão ilimitada, mas é que é ilimitada porque a gente só consegue atingir esse crescimento sem limite ao definir limites, né, da nossa atuação, né, do que a gente deve ou não deve fazer. Uhum. Não, eu concordo totalmente. Isso sobre a ser o chato, né, a gente tem exemplos assim todos os dias. E a gente tem muito assim, a pessoa precisa voltar para o trabalho com alguma restrição. Né? É uma orientação médica, com várias condutas, com vários porquês, justificativas, e o empresário vem e briga. Né? Só que a gente está fazendo isso para o bem da empresa, para ali na frente, né? Olhando o futuro e a condição realmente dessa pessoa para não gerar nada de diferente daquilo. Então, assim, a gente às vezes acaba não tendo esse apoio realmente, esse olhar, né? De segurança, de confiança com os serviços que você tem, seja contábil, saúde ocupacional, enfim, todo mundo que precisa. Né? Então, é isso que a gente precisa ir criando também. Né? E
E sim, e limitando, organizando, para daí sim, porque senão às vezes tu vai acabar saindo da direção e tu vai se perder, tu vai estar fazendo, eu faço pesquisa de clima, mas eu nem trabalho em cima dos resultados. Né? O que adianta? Então, é ter realmente essa limitação para depois tu poder conseguir entender o que vem pela frente, né? Sim, sim. Eu falo da limitação porque é uma das grandes coisas que a gente fala na psicologia em todas as áreas, não só na organizacional, né, mas até numa questão de lidar com o filho. O que a gente fala? A criança tem que ter limite. Por que tem que ter limite? Né? Tem que ter limite para ter um certo, entre aspas, controle de como é que vai se conduzir o desenvolvimento dessa criança. Né? E eu costumo, até quando eu trabalho com adolescentes, enfim, eu falo, olha, onde é que é mais seguro? No meio do oceano ou numa piscina? Na piscina. Por quê? Porque a piscina tem borda, a piscina tem limite. Né? Então, às vezes, a gente acha chato, a gente se incomoda, porque mais um negócio, porque vou ter que fazer, porque isso, porque aquilo. Mas, no final das contas, é algo que vai nos conduzir para um crescimento e que vai favorecer, né, a própria, como é que posso dizer assim, vai favorecer o clima, a cultura, vai favorecer o employer branding, né, ser uma marca empregadora. Onde é que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar naquela empresa, né? Por quê? Porque essa empresa cuida desses aspectos. Isso. Eu acho que o que acontece, né? A gente precisa que nem eu falei antes da cultura, isso é uma palavra que vai estar sempre, eu acho, dentro da nossa área, porque não foge de mudar isso. Né? E do momento que você coloca isso na estratégia da empresa e você começa, é óbvio que você não vai ter um retorno a curto prazo. Né? E aí que está o grande problema também da nossa área. Às vezes a gente não consegue entregar um resultado para amanhã, né? A gente vai ver isso acontecendo e trabalhar com pessoas é assim. Você precisa desenvolver, você precisa capacitar, às vezes você precisa treinar mais que uma vez para ela entender que o processo é daquele jeito, que o EPI tem que ser usado daquele jeito. E a gente sabe, o ser humano, ele se condiciona muito, né? Ele vira assim, a gente entra numa rotina, num padrão. Então, a gente precisa estar relembrando, estar treinando de novo. A gente precisa gastar energia ou investir energia nisso. Sim, sabe? Sim. De estar mais próximo do colaborador e olhar isso de uma forma bem diferente do que a gente olha hoje. Não, com certeza. E te ouvindo, eu fico pensando numa situação assim bem emblemática. Tu falou da questão do ser humano se acostuma com determinadas situações. A gente caminha no centro de Erechim aqui e não é assaltado. E a gente chega em casa em segurança e não se dá conta que se a gente não foi assaltado é porque existe todo um sistema, sei lá, não estou querendo fazer propaganda aqui, mas que seja todas as câmeras de monitoramento, ou que seja o policiamento, enfim, que a gente sabe que acaba coibindo esse tipo de situação, né, no nosso dia a dia. Agora, né, as situações de segurança, saúde do trabalho também envolvem essa questão. Mas eu não estou vendo a coisa acontecendo. Sim, mas ela está acontecendo enquanto a gente não está vendo. Né? A minha área também é bastante semelhante nesse sentido, né? A própria gestão de pessoas que a gente está fazendo o trabalho, mas o fato quando a gente está andando com o carro, a gente não repara que o carro não está com nenhum barulho. Né? A gente simplesmente, o carro está funcionando. E às vezes a gente pensa, tem um barulho, eu tenho que tratar. Mas a gente não precisa esperar o barulho acontecer para poder fazer essa manutenção, né? Porque às vezes quando está dando barulho já é um problema mesmo. Aí eu vou gastar mais, porque eu vou ter que trocar peças, às vezes trocar mais coisas dentro do carro, né? E se eu faço a manutenção preventiva, eu às vezes não chego nesse ponto e gasto menos. Sim. Porque querendo ou não, a gente fala muito em custo, em gasto, em investimento, porque é isso que mais dói. Né, para todo mundo. E não adianta, não tem como você fazer um movimento sem você não ter um investimento. Né? Seja nas pessoas, nos colaboradores, alguma tratativa diferente. Agora eu vou ter um acompanhamento de um psicólogo, nem que seja a cada 2 meses. Vou estruturar um programa de saúde mental aqui dentro. Entre outras coisas que podem acontecer aqui. Eu estou falando bem desse assunto porque é a direção. Né? Mas assim, tem muita coisa que pode ser movimentada ali que às vezes vai sim gerar um investimento. Né? Então, é isso aí. Assim, é a gente olhar para isso como algo realmente que vai refletir lá na frente, como uma prevenção, um cuidado e menos gasto financeiro, sem dúvida. Tá? E sim, não se condicionar, não se acostumar com o que a gente está vivendo no momento, porque o que a gente vive no momento, infelizmente, é esperar a doença acontecer, é esperar a reclamatória chegar, às vezes o óbito, né, em algumas situações, para depois a gente agir. Então,
Não é isso, gente. Tá tudo errado. É ao contrário. A gente, né, tem aquela coisa da cultura do brasileiro que deixa tudo para a última hora, né? E o problema, nesse caso, de deixar para a última hora, é que às vezes a última hora é tarde demais, né? Falando em última hora, a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, que para mim passou super rápido. Sim, rápido, mas tem muito assunto ainda, sim, meu Deus. Sim, temos muito chão para correr. Mas queria ouvir de ti, assim, uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida? Eu acho que o melhor conselho é não desistir. Eu sei que às vezes parece ser clichê e hoje com as redes sociais a gente lê muita coisinha, tem, né, para tudo que é lado, assim, né, as dicas de autoconhecimento e tudo mais, muito. Às vezes a pessoa fala, que besteira já isso. Mas em alguns momentos que eu já passei, principalmente na área que a gente trabalha, ligada a pessoas, ligada a regras, a normas, o não desistir é fundamental para que a gente cumpra com o nosso legado e chegue à missão que a gente quer passar para as pessoas, porque é muito fácil a gente querer desistir e sempre o desistir é realmente mais cômodo. Se eu quiser fugir do problema, se eu quiser fugir... agora, psicossocial. Eu vou confessar, teve um dia assim... Tava tanto assim, eu vi, era no Instagram, era no rádio, era todo mundo falando. Eu disse, meu Deus, não aguento mais ouvir falar, tira de mim essa... Eu disse, aqui dentro está proibido falar psicossocial no dia de hoje. Meu Deus, vou estourar, vou explodir. Né? Então seria muito mais fácil de sair correndo, fugir do problema, enfim. Né? Não que isso seja um problema, não é um problema. Até porque nós temos profissionais capacitados para resolverem, solucionarem, acharem o caminho, ajudarem. Né? Então não é um problema. Acho que se a gente se unir, realmente a gente vai encontrar um caminho que vai ser bom para todo mundo. Sim. Então, eu acho que o conselho é esse, assim, que me passaram e que é o que eu passo para as pessoas, é de não desistir. Né? Porque cada vez mais as coisas estão ficando mais delicadas, mais complexas, né? E nós, como seres humanos, a gente realmente está cada vez mais absorvendo coisas que é muito fácil nos fazer pensar ruim, se sentir mal, enfim. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, assim, e buscar coisas boas e realmente qual que é o nosso propósito e a nossa missão para a gente seguir nesse caminho aí sem realmente desistir. Legal, muito bom, porque realmente a gente só pode se considerar, né, considerar que alguma iniciativa fracassou, que a gente perdeu a partir do momento que a gente desistiu, né? Porque, como tu falaste muito bem aí, não, é um problema. Não é um problema, é um desafio que se apresenta e que se a gente desistir de encarar esse desafio, aí ele vai se tornar um problema, né? Muito bem. Então, Tassiana, muito obrigado pela tua participação. Queria te convidar, então, a contar para o pessoal onde é que eles podem saber mais sobre você, sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio. Né? Pode passar redes sociais, enfim, aí fica bem à vontade. Com certeza. Estamos abertos aí para quem ainda não conhece. Né? Nós temos a Mais Saúde Ocupacional, que é uma empresa direcionada para soluções de saúde e segurança do trabalho, né? Envolvendo aí vários profissionais, né? Vários suportes para o empresário, para a empresa e para o colaborador, claro. Né? Nós estamos localizados no centro de Erechim, na rua Distrito Federal. Tá? Então, é uma localização bem tranquila, fácil de chegar. Caso você não consiga ir até nós estamos com as redes sociais, então, @Mais Saúde Ocupacional, ou até mesmo através de mim, da Tassiana Ribas, nas minhas redes, vocês podem me encontrar. Tá? Então, fiquem bem à vontade para nos acessar, né, no momento que for preciso. Se a gente conseguir solucionar, ajudar ou direcionar em alguma coisa, a gente vai estar fazendo isso, porque realmente é a nossa missão, né? Levar para vocês aí mais informação, mais orientação relacionada à nossa área da saúde e segurança. E agradeço a vocês pela oportunidade, né? Espero que possamos aí ter mais momentos falando sobre esse assunto que é tão importante. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo agora. Um abraço e até o próximo episódio na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com Tassiana Ribas aqui no podcast Gestão Ilimitada. Eu espero que esse episódio tenha trazido insights valiosos sobre prevenção, cultura de segurança e a importância de cuidar de quem está do nosso lado no dia a dia. Para encerrar, eu deixo uma reflexão do Richard Branson. Cuide dos seus colaboradores e eles cuidarão do seu negócio. Um abraço e até o próximo episódio.